Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Muito bem, esse ano o Paraná se consolidou como um estado mais competitivo, eficiente e confiável no país. Ao longo do ano, inclusive, os bons números geraram reconhecimentos internacionais, avanços em rankings nacionais e investimento recorde. Esses avanços foram definidos pelo próprio governo do estado como resultado de uma série de ações focadas em manter a saúde financeira do Paraná como prioridade desde o primeiro dia de gestão. Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o Paraná mostrou ao Brasil a força de uma gestão fiscal sólida. Todos os órgãos externos de controle, de análise da situação econômica, fiscal, financeira do Estado, colocam o Paraná como uma referência para o Brasil. Quando a gente planeja, organiza, põe a mão pesada em cima, nós estamos mantendo o Paraná numa forma diferente, sólido fiscalmente, com grande investimento sendo feito a partir dos recursos que a gente recolhe da própria sociedade na forma de tributos. Significa dizer que nós temos poupança, que nós estamos com as contas em dia, que nós temos capacidade de pagar bem, pagar em dia, que nós temos poupança acumulada, que nós temos, enfim, solidez fiscal, mostrando o equilíbrio das contas e também, fruto desse esforço, um caixa bastante robusto que nos permite ousar na linha do investimento. Além de ter sido confirmado como a quarta maior economia do país e a maior do Sul pelo IBGE, o Paraná também celebrou outros resultados positivos. É o caso do ranking de competitividade entre os estados, que destacou as contas paranaenses como uma das melhores do Brasil. E não foi apenas no Brasil que a economia foi reconhecida. Em 2024, o estado também melhorou aos olhos de agências internacionais, como no caso da Fitch, que elevou o perfil de crédito paranaense avançando de BBB- para BBB. Esse é o maior nível que o Estado brasileiro pode alcançar, já que a agência impede que as notas estaduais ultrapassem o nível nacional. Uma outra conquista também marcou o Paraná internamente, o valor recorde investido pelo Estado. Entre janeiro e outubro, foram mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais empenhados, que correspondem à reserva de dinheiro do orçamento destinada para o pagamento de bens e serviços contratados. Com isso, esse resultado é 56% maior do que no mesmo período em 2023 e o maior nos últimos 24 anos. Para Norberto Ortigara, o investimento é a forma de que o governo do Estado, de forma que o governo do Estado envolver aos cidadãos os resultados de uma gestão eficiente. O investimento ele tem assim, o condão tem o propósito de contribuir para a melhoria da condição do Estado do Paraná, seja na infraestrutura, seja na área de educação, na área de saúde, seja na área de ciência e tecnologia, seja na área de ação social, assistência social, lato sensu. Aliás, acabou de ser publicado, depois da apreciação pela Assembleia Legislativa, o nosso orçamento para 2025, mostrando uma evolução qualificada das receitas e, por outro lado, uma boa programação de ações. A expectativa do governo do Paraná é manter em 2025 esses bons resultados. A proposta de lei orçamentária já prevê um aumento de 60% nos investimentos. O texto detalha ao todo 6 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento para diferentes áreas e investimentos. Sobrar recurso no orçamento para fazer investimentos já é um ganho, porque a gente sabe o tamanho da estrutura do Estado e muitas vezes das despesas, que tem a folha corrente, por exemplo, e que compromete toda a arrecadação quando você fala em recursos orçamentários para gerir o Estado. O resultado que o Léo trouxe, acabou de ler aqui para a audiência, representa um ganho em termos de desenvolvimento econômico, uma boa gestão que vai deixar as contas no azul, para que você tenha capacidade e fôlego para fazer uma boa administração. Sem dinheiro a gente sabe, não tem como fazer as coisas, né? Um Estado endividado, um Estado quebrado, um Estado no vermelho, vai poder oferecer que tipo de política, por exemplo, para ajudar os setores essenciais da economia a garantirem o seu desenvolvimento. Então é isso, tem que fazer a lição de casa, o Estado, colocar suas contas em dia, trazer ali formas de organização financeira que prosperem e permitam também a geração e o crescimento. No crescimento da economia, muitas vezes quando a gente fala, parece que fica no âmbito apenas empresarial e não.
ele se reflete como um todo dentro do Estado, né? A gente sabe que há crescimento de emprego, desenvolvimento econômico, números de prosperidade, de bons resultados que vão dependendo exatamente dessa questão do apoio da organização e também da política. E o Estado tem que dar o exemplo, tem que deixar as suas contas bem organizadas, não dá para gastar demais, porque depois fica como lá em Brasília, né, lutando para conseguir aprovar uma maneira de conter e cortar os gastos, que consiga conversar com a sociedade sem dar a sinalização de que está ali sem saber administrar a própria casa, a própria conta. É como nosso orçamento, tem que olhar o orçamento, entender o que cabe e tirar aquilo da conta para tentar deixar a conta sempre no azul, para que tenha a possibilidade ali de trazer esses bons resultados. Então, que bom que o Paraná está confirmado aí como a 4ª economia do país e a maior pelo Sul, pelo IBGE, a partir desses dados que acabaram de sair. Nenhuma mágica, não existe uma varinha mágica quando a gente fala de recurso público, né? Porque muita gente fala, nossa, mas como o Paraná consegue isso? Já o governo federal, a União não faz, ou até mesmo estados vizinhos como os nossos vivem aí realmente em uma situação fiscal muito complicada. Na verdade, basicamente o que nós temos é um planejamento para que seja sustentada as finanças ao longo dos anos, já que a gente está falando de recurso público, é dinheiro nosso, né? Tem que ser realmente muito bem administrado e não basta apenas aquele pensamento político de que vamos gastar o dinheiro agora para uma solução de 1 a 2 anos, mas tem que ser algo realmente pensado para que as próximas gerações possam usufruir como investimentos em infraestrutura e tudo mais, só que tudo na ponta do lápis, já que a gente fala que o dinheiro ele não é infinito, pelo contrário, é finito, e ainda mais quando a gente fala de um estado ou de um comportamento que pode mudar, já que nós tivemos em 2020 a pandemia prejudicando em muito o planejamento de qualquer um. Importante apertar o cinto e colocar o pé no chão, na realidade, já que o estado do Paraná, a gente observa que conseguiu ao longo dos últimos anos um equilíbrio fiscal muito grande, pensando de forma estratégica onde gastar, no que gastar e até mesmo qual o retorno e em quanto tempo. Parece algo até simples, não é, naturalmente, mas é importante que tenhamos pessoas qualificadas, tanto nas secretarias da Fazenda, de Finanças, nos municípios também, mas é importante que todo mundo esteja focado em uma só, não usando a máquina pública como um cabide de emprego, algo nesse sentido, apenas gastar por gastar, né? Tem que investir também, e é isso que a gente vê acontecendo aqui no estado. Agora, 7h48.